Olá, seja bem-vindo. A TVT apresenta a partir de agora um programa especial que vai levar você até as notícias deste dia 11 de julho de 2013, quando os trabalhadores saíram em manifestações para reivindicar a garantia de direitos e a aceleração do atendimento das reivindicações pelo governo e Congresso Nacional. Os metalúrgicos que vêm da fábrica da Volkswagen estão em cima do viaduto, numa fila enorme. Aqui está a Anchieta, agora o lado aqui já está bloqueado. E olha lá, até na porta da fábrica não para de sair trabalhadores. Grande parte dessa energia que foi canalizada nas ruas, o segundo passo delas é se organizar. Reforma política! Isso é a defesa da reforma política e a defesa do plebiscito, que é uma proposta da CUT há muito tempo. Os trabalhadores também querem redução da jornada para 40 horas semanais. Porque a gente sabe fazer luta e a gente sabe fazer luta com alegria. E nesse programa você vai ter também a participação de convidados que vivem a realidade do país e lutam pela construção de uma sociedade melhor e mais justa. Nós vamos conhecer os convidados de hoje com o Tuto, no Estúdio 2 da TVT. Olá, Tuto, boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. O programa de hoje traz para o debate os gritos que ecoaram nas ruas nesse Dia Nacional de Luta. Participam desse bloco aqui comigo no Estúdio 2, a professora da Fundação Escola de Sociologia e Política, Jaqueline Quarezemin, Sidney Araújo dos Santos, secretário-geral do Sindicato dos Químicos do ABC, Eric Nilson, presidente do Sindicato dos Bancários no ABC, e Adi dos Santos Lima, presidente da CUT São Paulo. Sejam bem-vindos. Antes de começar esse debate, nós vamos ver algumas reportagens que o seu jornal fez ao longo de todo o dia. Eli, é de novo com você. Ok. Os trabalhadores lutam para que o governo federal e o Congresso aprovem uma pauta com 11 reivindicações trabalhistas. Entre elas, o fim do fator previdenciário, jornada de trabalho de 40 horas sem redução de salário, a reforma política e democratização também dos meios de comunicação. Na região do ABC, centrais sindicais e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promoveram uma grande manifestação organizada que reuniu 20 mil pessoas. Como vai ser nosso dia nacional de luta da classe trabalhadora. A companheirada tem acompanhado aí nos últimos dias na tribuna metalúrgica, nos debates, nas assembleias que a gente fez internamente dentro da fábrica. A mobilização dos metalúrgicos do ABC começou por volta das 5 horas da manhã na porta das principais autopeças e montadoras em São Bernardo do Campo. Do caminhão de som, os trabalhadores eram chamados a participar do ato, comandado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Hoje nós temos que fazer essa grande manifestação em todo o Brasil. Negociação, se não tiver mobilização, se não tiver pressão, a gente não vai para lugar nenhum. E a nossa categoria, pelo papel que tem, participar bem dessa mobilização. Hoje, a Anchieta dos trabalhadores, porque a gente sabe fazer luta e a gente sabe fazer luta com alegria. Os trabalhadores saíram de vários pontos da região. Os metalúrgicos da Mercedes-Benz e da Ford se encontraram no quilômetro 14 da rodovia Anchieta e paralisaram as duas faixas da pista local sentido litoral. Nós vamos nos encontrar agora com o pessoal da Volks, da Scania, da Toyota, da Proxion, da Arteb, tudo aqui no quilômetro 18 e de lá provavelmente seguiremos de rumo ao Paço Municipal. Já os trabalhadores da Volkswagen, Scania e Carmanguia pararam quilômetro 22 sentido São Paulo e os trabalhadores da Toyota, Panex, Arteb e Sax seguiram pelo corredor Piraporinha. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Com apitos, faixas e cartazes, os metalúrgicos chamavam a atenção para as reivindicações com animação e disposição de luta. Central, única.
Os metalúrgicos da Volkswagen também acordaram cedo para a manifestação do Dia Nacional de Luta. O repórter Bruno Mascarenhas acompanhou desde a porta da fábrica todo o percurso dos trabalhadores que mostraram saber o que querem. Vamos ver. 11 de julho, via Anchieta. Estamos em frente à Volkswagen. E aqui há uma reunião de trabalhadores. Eles são do sindicato dos funcionários da Universidade Federal do ABC. E eles estão aqui esperando os metalúrgicos da Volkswagen, que estão logo ali em cima, para sair em manifestação até o Paço Municipal aqui de São Bernardo. Hoje, dia 11 de julho, é um dia histórico, é um dia muito importante. E hoje os trabalhadores vão para a rua de forma organizada, como há muito tempo a gente não via. 8h15 da manhã e agora os metalúrgicos que vêm da fábrica da Volkswagen estão em cima do viaduto, numa fila enorme. Aqui está a Anchieta, agora o lado aqui já está bloqueado. E olha lá, até na porta da fábrica não para de sair trabalhadores. O que você acha importante desse movimento? Eu acho muito bom porque a gente está aqui lutando pelos nossos direitos, certo? E se não tiver manifestação, a gente não consegue nada. Diferentemente das outras manifestações que paralisaram importantes cidades por todo o país, essa manifestação está sendo promovida por sindicatos, pela sociedade civil organizada. E a pauta deles tem muita coisa a ver com as pautas que o povo levou para a rua espontaneamente. Começou por uma pequena causa, a tarifa do ônibus, hoje a gente está brigando pelos nossos direitos de trabalho. A qualidade desse nosso movimento, ele se dá pela organização, né? Eu acho que as manifestações que aconteceram são complementares porque grande parte dessa energia que foi canalizada nas ruas, o segundo passo delas é se organizar. E acho que a Central Sindical, a CUT, os sindicatos metalúrgicos do ABC são casas políticas que podem plenamente abrigar essa juventude que foi às ruas, que é o anseio de mudança que marcou a história dos metalúrgicos do ABC, desde as lutas pela redemocratização do Brasil e hoje em defesa de ampliação de direitos e contra qualquer tipo de precarização de direitos duramente conquistados. Os trabalhadores metalúrgicos da Volkswagen pararam aqui no quilômetro 22 da Via Anchieta, sentido São Paulo. Eles estavam esperando os colegas de outras montadoras, de outras empresas, metalúrgicos também, que iam encontrar com eles aqui no Trevo. Olha, agora a gente vai presenciar a união das duas passeatas. A gente acha que o governo tem que valorizar da forma que está dizendo aqui no panfleto, o transporte gratuito de qualidade, os serviços públicos essenciais à população têm que ser garantidos. A gente paga imposto, é um dos países que paga o imposto mais caro do mundo e um dos que menos reverte isso em benefício para a população. A população está só refletindo o que está acontecendo no país hoje, né? Todo mundo sentindo a necessidade de estar indo para a rua para poder estar reivindicando suas necessidades. O combate à miséria, à inclusão social é só o começo, para dar outros passos em direção à qualidade dos serviços públicos, à qualidade da política. Agora, para esses serviços públicos terem de fato qualidade e 100% das tomadas de decisões serem voltadas ao povo, tem que reformar o sistema político. Reforma política! 10h30 da manhã, finalmente os trabalhadores chegam ao Paço Municipal. No Paço Municipal, no centro de São Bernardo do Campo, o ato de protesto reuniu outros movimentos sociais e trabalhadores de várias categorias. Viva a CUT! Viva os metalúrgicos do ABC! Um abraço! Paço Municipal de São Bernardo do Campo, 11 de julho de 2013. A classe trabalhadora está representada. Segundo os organizadores, se reuniram aqui 20 mil pessoas. E o que eles querem? Política de saúde pública a partir do Estado. Política de educação pública de qualidade a partir do Estado. Transporte público de qualidade como função do Estado. Reforma tributária imediata no Brasil para fazer com que os ricos paguem mais impostos e os impostos pagos pelos ricos sejam voltados para as políticas públicas de educação, transporte e saúde. As reivindicações não param por aí. Os trabalhadores também querem redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salário, fim do fator previdenciário,
Contra o projeto de lei 4330, que amplia as terceirizações no país, democratização dos meios de comunicação, reforma agrária, reforma urbana e reforma política. A participação dos movimentos organizados, porque com essa participação é possível você ter pautas e reivindicações, que é possível você ter início, meio e planejar o resultado, né, que é a conquista daquele direito ou daquela pauta. A importância do ato é mostrar para os parlamentares que nós não estamos dormindo, sempre estivemos acordados e queremos pressionar para que a nossa pauta realmente seja votada, mas com os interesses dos trabalhadores. A grande questão da nossa mobilização, dos trabalhadores e também da juventude, é dizer, olhem primeiro para a sociedade. Esse é o ponto fundamental. E nós vamos voltar agora ao Estúdio 2, com o Tuto e nossos convidados desse programa especial da TVT. É com você, Tuto. Bom, nós acabamos de ver que a movimentação de hoje, além de articulada, organizada, teve uma pauta dos trabalhadores com uma lista longa de reivindicações. Diante disso, eu queria inaugurar o nosso debate aqui perguntando para vocês como se deu a articulação entre as várias centrais sindicais e categorias e qual o balanço que vocês fazem desse Dia Nacional de Luta. Adi. Bom, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui nesse espaço da TVT, TV dos Trabalhadores. E olha, Tuto, eu tenho aí algumas manifestações já nessa caminhada e penso que a diferença que existe entre as centrais, diferença de concepção e até de prática sindical, muitas vezes nos atrapalha muito, né? Mas nós conseguimos construir uma pauta com 11 pontos comuns entre nós e levamos esses pontos à presidenta Dilma no dia 6 de março deste ano. Então não foi agora que começou essas manifestações. O problema é que se estabeleceu uma mesa de negociação até o mês de setembro e essas negociações estão lentas, né? É verdade que elas estão acontecendo, mas estão lentas. Então, como houve nesse mês de junho uma pulverização de manifestações pelo país, é evidente que o clima interfere nessa pauta que está no Congresso. E nós, nesse dia de hoje, fizemos essa manifestação junto com as centrais sindicais, os movimentos sociais, para chamar a atenção da opinião pública, chamar a atenção do governo, que nós não vamos sair das ruas enquanto nós não tivermos as nossas reivindicações atendidas, né? Maravilha. Sidney, como é que você lê e a que você atribui isso que me parece muito importante, que não começou hoje, né? Como disse o Adi lá em março, até histórico, né? Uma convergência e unificação de pontos de pauta entre várias centrais sindicais. Sim. Na verdade, o gigante não acordou, né? Quem sempre esteve na luta abraça a sociedade como um todo que está cansado da situação colocada. No caso, a gente sabe aí da falta de segurança, né? Que está dentro da pauta, a questão da saúde, contra essa questão da PL 4330. Então, são um hall de reivindicações dos trabalhadores que a gente já vem discutindo, na verdade, há anos, né? Algumas são históricas, exatamente, né? Isso se aflora agora, né? Mais do que nunca. Eric, bem-vindo de novo. Como é que você lê essa questão e esse conjunto de reivindicações que, como a gente já ouviu nas matérias, quer dizer, se soma, se complementa, de certa maneira unifica um movimento de estudantes, de movimentos relativamente espontâneos e não organizados que estão nas ruas, por exemplo, também pedindo 10% do PIB para a educação, mais qualidade na saúde, entre outras pautas. Quer dizer, algumas pautas são comuns, já eram pautas dos trabalhadores. Como disse o Sidney, os trabalhadores organizados não estão dormindo, estão acordados há muito tempo e, na verdade, se a gente teve as transformações que teve no Brasil nas últimas 2, 3 décadas, a redemocratização, pois os últimos anos de avanços sociais importantes, é justamente porque a gente teve conquistas no campo social, sindical, que foram importantes, está certo? Tá certo. Todo movimento é válido, né? O movimento de hoje foi um movimento muito bem organizado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Quero parabenizar aqui a Adi, Wagner de Freitas, né, que só mostrou nas ruas a grandiosidade da nossa central, da nossa organização, né, onde não teve nenhuma unha quebrada. Então, é muito importante, todas as pautas, como a Adi já falou,
já foram entregues e nós estamos mobilizados. Essas mobilizações não vão acabar e nós queremos ser atendidos pelo governo que retomem a mesa de negociação e atendam essas reivindicações dos trabalhadores. Jaqueline, eu te deixei por último a pedido, né? Você pediu para que ouvisse nessa primeira rodada os sindicalistas que estão à mesa e agora na qualidade aí de professora da Escola de Sociologia e Política, você fizesse um balanço e uma análise de como você vê essa movimentação sindical, mas associada às várias manifestações que têm corrido o Brasil afora, como essa, né? Que não é uma manifestação aqui do ABC de São Paulo, mas aconteceu em vários estados do Brasil. Primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Unificar a pauta é fundamental nesse contexto, não é, que o país vive, que também não é uma ilha numa crise na zona do euro, não é uma tentativa de recuperação da economia americana. Quer dizer, nós temos um contexto bem complexo no mundo atual e os movimentos sociais do Brasil, eles traduzem um pouco tudo isso. Unificar a pauta nesse momento fortalece a sociedade como um todo. Agora, o movimento da sociedade civil organizada, os sindicatos, as instituições, elas conseguem, de algum modo, fazer uma pressão organizada com resultado maior. Não que as manifestações anteriores não consigam isso. Tanto é verdade que o Congresso correu aí para atender algumas reivindicações. Ocorre que a pluralidade de demandas naquele contexto também joga o movimento para várias direções, não é? Eu até vi, assim, de algum modo, comentários de setores da imprensa que as pautas do dia de luta são antigas, vazias ou qualquer coisa do gênero. Não são antigas, são pautas históricas, porque são pautas, na verdade, só o sindicato, e isso aqui e em qualquer lugar do mundo, é capaz de garantir a luta entre trabalho e capital, que é o que move a sociedade moderna, não é? Então, ainda que as manifestações com jovens, fantástico, a toda a sociedade, foi fantástico todo o movimento que houve em junho, e ele tem que se aglutinar, e o sindicato tem que tomar para si esse papel, e aí é uma crítica também ao movimento sindical como um todo no país, que de certo modo deixou alguns vácuos, não falo especificamente do movimento aqui em São Paulo, mas deixou alguns vácuos sim, e é por isso que se teve também situações de não representação. E talvez o grande pano de fundo disso seja, sim, uma crise de representação, não como alguns setores contrários ao governo ou conservadores estão dizendo, mas representação no sentido de que as pessoas não se identificam mais ou com os políticos ou com as entidades que deveriam representá-las. Adi. Eu concordo com a Jaqueline que houve um vácuo, houve uma distância, houve um distanciamento entre os movimentos sociais e esta população que saiu para as ruas agora no mês de junho, né? Eu faço meia-culpa porque acho que a CUT deveria ter criado mecanismos de diálogo numa linguagem que as pessoas pudessem entender o que significa reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais no Brasil, uma linguagem que a população jovem pudesse entender o que significa acabar com o fator previdenciário no Brasil. E acho que nós deixamos de nos preocuparmos com essa questão da linguagem, dos instrumentos de diálogo com essa população, e aí é evidente que sai para a rua em busca de alguma alternativa. Eles não queriam que ninguém falasse por eles não queriam ser representados por partidos políticos, por centrais sindicais, por sindicatos, eles queriam gritar. Eles queriam dizer que tem alguma coisa faltando nessa caminhada. Ninguém foi contra o Bolsa Família, ninguém falou contra o Luz para Todos, ninguém falou contra o nível de emprego que está sendo gerado no país. Então, eu acho que é uma somatória que nós precisamos olhar com muito cuidado e penso que a Jaqueline, como socióloga, deve ter também feito essa leitura desse casamento das pessoas que não têm uma pauta definida e nós que temos uma pauta definida. Nós sabemos muito bem o que nós queremos, né? A CUT tem 30 anos, está completando agora este ano 30 anos de existência, e a redução da jornada de trabalho é uma bandeira da década de 80. Se ela já tivesse sido atendida, ela teria saído da pauta. O problema é que ela não foi atendida. O que tem sido é feito por categorias como os químicos, bancários e outras categorias que lutam pontualmente, né? Pontualmente, mas
Nós queremos reduzir a jornada de trabalho no Brasil para que haja mais saúde para os trabalhadores, que haja mais tempo para os trabalhadores terem condições de se formar, se capacitar, tempo para lazer, né? Então, eu penso que nós temos aí um casamento para ser feito com essa população que estava nas ruas nesses dias, e a gente espera que eles não saiam das ruas, porque não adianta fazer toda uma manifestação dessa, voltar para casa e deixar as centrais sindicais sozinhas. Então, eu quero propor esse casamento entre a juventude e os movimentos sociais para que a gente consiga ir além do que nós fizemos até agora, né? O que, de algum modo, Sidney, coloca um desafio, né? Porque dentro desse movimento, digamos, que emergiu de maneira um pouco mais espontânea, enfim, e que foi massivo, né, a partir da questão do transporte e tal, você tinha ali dentro não só recusas de certos setores, não eram todos não, né, certos setores do movimento foram se agregando, da classe média, mais escolarizada, e alguns setores, porque se misturou tudo ali, né, de setores mais progressistas aos mais conservadores, você tinha ali uma rejeição a partidos políticos, a centrais sindicais, etc. O desafio tem que disputar os sentidos dessas manifestações que estão no Brasil, você não acha? Sim, na verdade, nós temos a visão que está sendo um grande aprendizado, né? E hoje, por exemplo, nós já estivemos em 3 fábricas da nossa categoria. Tivemos na Davene, Bem-Estar e na BASF, por volta das 5 horas da manhã, e ficamos parados até às 9 horas, 9, 10 horas da manhã, depois fomos para o Paço Municipal. Mas ali chegaram junto conosco trabalhadores que eram estudantes, e estudantes que estavam passando por ali, que desceram inclusive dos ônibus e participaram dessa atividade feita hoje, né, no Dia Nacional de Luta. Então a gente vê que realmente faltou talvez um link com os jovens, mas com esse aprendizado a gente tem certeza que a gente vai poder delinear um futuro aí, juntando força dos trabalhadores, né, sempre na luta, sempre na base da conquista, um futuro melhor aí talvez para os nossos filhos e para os nossos netos. Eric, como é que você vê isso? Quer dizer, é possível e é desejável disputar os sentidos políticos que vieram à tona a partir do mês de junho no Brasil? Os sindicatos, as centrais sindicais, e disputar esse sentido político? Tem uma luta política que começa a se conformar, me parece, entre posições, entre perspectivas, reivindicações. Você entende desse jeito também? Eu acredito que é uma disputa de corações e mentes aí que nós vamos ter, né? Que é um trabalho que não só o sindicato, mas coordenado pela nossa central sindical, a CUT, né? Nós temos que fazer uma leitura desse movimento que aconteceu em junho, e disso nós temos uma boa lição para tirar, né? Então, assim, uma coisa, o fenômeno desse movimento foi a comunicação, né? Os jovens se comunicavam muito rápido, né, através dos meios de comunicação da internet, né? Então nós temos que estar olhando para a nossa comunicação, como a Adi falou aqui, como que chega o recado, né, dos sindicatos, das centrais, para os jovens, para os trabalhadores, né, que, como foi dito aqui, que não querem ser representados por nada, mas não querem por quê? Né? Então, talvez não está chegando, a nossa comunicação não está chegando redonda para essa... Eles repetem, inclusive, um slogan que vem internacional, né? Que tem aparecido nas manifestações sociais mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, em Nova York, enfim, que é o "não me represento", né? Isso veio muito à tona como "não me represento", né? Quer dizer, as formas de fazer política, as instituições, tal como elas estão colocadas... Tem ali Eu queria lembrar uma coisa que vale a pena a gente pensar, como é que foi o comportamento da mídia nesse movimento. Eu estava prestando atenção hoje, a imprensa falava do que estava acontecendo, mas de uma outra forma. Eu fiquei lembrando de como a imprensa se comportou no mês de junho. E esperava que ela fosse se comportar da mesma forma. Então, a gente percebe também que a grande convocação das manifestações do mês de junho não foram feitas só pela internet, não foram feitas só pelo Facebook. Foi feito pela Rede Globo, foi feito pelos grandes meios de comunicação no país. Na medida em que as coisas em horário nobre, eu nunca tinha visto retirado do ar um capítulo da novela
para colocar em pauta as manifestações. Então, é preciso a gente repensar também o papel da mídia no Brasil, porque é num momento como esse que a gente tem que refletir qual é a imprensa que nós temos no país, né? Maravilha. Estamos fechando esse primeiro bloco, depois vamos continuar com os nossos convidados que opinam e discutem esse Brasil de hoje. Agora eu passo a bola lá para o Eli, que está no estúdio do seu jornal. Eli. Ok, Tuto, obrigado. De fato, o debate está prometendo, então não saia daí. Você que está acompanhando agora aqui na TVT esse programa especial. Depois do intervalo, nós vamos apresentar as reportagens que mostram a participação de alguns movimentos sociais neste Dia Nacional de Luta. Até já. Estamos de volta com o programa especial da TVT nesse Dia Nacional de Luta ao vivo, pelo portal tvt.org.br. Também pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 em São Paulo e 93,3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Você já sabe, na TVT a sua participação é importante sempre. Envie suas perguntas pelo nosso site tvt.org.br ou, se preferir, pelo telefone 0800 60 44 888. Integrantes do movimento Passe Livre se uniram às centrais sindicais e realizaram um protesto na região do ABC na manhã de hoje. O MPL ficou nacionalmente conhecido depois de dar início às manifestações contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo no mês passado. A gente está sendo solidários em algumas partes porque a gente, na verdade, tem algumas coisas em comuns. Então, nessas coisas que nós temos comuns, acordo, nós estamos sendo solidários com eles, com certeza. A gente representa vários grupos. Possivelmente vai ter a unificação do MPL aqui no ABC, tem outros grupos menos apartidários que a gente tem, grupos menores. A gente tem pessoal do MST, do MSTC. A gente está com vários grupos aqui entre a gente. Tem outros grupos N que estão aqui com a gente também. Esses talvez sejam os maiores agora. Fazendo essa manifestação para que eles façam algumas reivindicações ligadas ao transporte público, que é a integração de todas as linhas que tem de transporte, a integração de todas as cidades, que eles tenham, na verdade, a unificação entre os transportes entre metrô, ônibus e trólebus de todas as cidades do ABC. A gente também quer que eles abram as contas que tem, na verdade, com as prefeituras disso, que eles sempre deixaram isso fechado, e os acordos que eles têm. A gente também exige que tenha transporte durante 24 horas e não só durante o horário que existe hoje. A gente também vai estar realizando a rearticulação do MPL aqui no ABC. Amanhã a gente vai ter uma aula aberta na Concha Acústica de Santo André, às 5 horas da tarde, com Lúcio Gregório, que ele vai estar falando sobre o projeto de tarifa zero, como isso aconteceu, como eles podem ser implementados pelas prefeituras, para a gente ter um diálogo mais aberto com o pessoal, também o pessoal conscientizar-se de como ser feito isso, e que isso é muito possível. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra abriu as manifestações na capital federal. Nas primeiras horas da manhã, centenas de homens e mulheres ocuparam pacificamente a sede nacional do INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MST reivindica terras da reforma agrária para 80 mil famílias em todo o país. Estamos aqui hoje ocupando o INCRA para dizer que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras rurais, que produzimos mais de 70% da produção de alimentação saudável, a gente está aqui reivindicando terra para a reforma agrária que está parada, que está estagnada há muitos anos e que a gente precisa avançar. Não dá para permitir e aceitar que mais de 80 mil famílias continuem acampadas nas beiras de estrada por 8, 10 anos. Chega, basta disso. Quem produz comida, quem produz alimento, é o agricultor, é o pequeno agricultor, é a agricultura camponesa. O agronegócio, ele produz commodities para exportação. É soja para fazer ração, é celulose para abastecer, especialmente a Europa. Nós queremos terra para produzir comida. Então a gente quer dizer, basta o agronegócio, a investida do capital internacional e viva a reforma agrária, e que esse governo tem que ouvir as ruas, tem que ouvir a nossa luta por terra, território e dignidade. Pois é, como nós vimos, as bandeiras levantadas pelas centrais sindicais e pelos movimentos sociais são reivindicações de milhares de brasileiros e são antigas, né?
Tuto, agora é com você e nossos convidados especiais aí no Estúdio 2. Ele pauta as reivindicações absolutamente justas, legítimas, algumas delas inclusive antigas mesmo, como você disse. Para falar sobre essas demandas, como vocês já sabem, estão comigo aqui à mesa Jaqueline Quarezemin, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política, Sidney Araújo dos Santos, secretário-geral do Sindicato dos Químicos do ABC, Eric Nilson, presidente do Sindicato dos Bancários no ABC e Adi dos Santos Lima, presidente da CUT São Paulo. Que medida reerguer essas bandeiras na atual conjuntura brasileira faz o movimento ganhar força para a construção de um país mais justo e igualitário? A gente terminou o primeiro bloco com vocês, e estou associando a fala aqui do MPL, do movimento do MST, né? A Di dizia e a Jaqueline pedia a palavra na direção de dizer, olha, questão da mídia, questão da reforma política no Brasil passa também por democratizar a questão da comunicação. Como que você vê isso, Jaqueline? Então, a TV, ela tem um papel que é de anunciar produtos. Esse é o principal papel de uma televisão, não é? De uma televisão comercial. Televisão comercial e da grande mídia. Então, só isso justifica muito, não é, a linha que se adota diante das manifestações. No caso específico das manifestações de junho, num primeiro momento, o movimento foi atacado como vândalos, anarquistas e uma série de características pejorativas. Quando se vê que esse movimento ele é para além de um grupo de jovens, não é? E que a sociedade que precisa de um espaço de expressão, e aí a gente tem que também avaliar isso, a sociedade está com os espaços de expressão obstruídos, então ela vai buscar formas de manifestar. Então, naquele momento, e aonde alguns jornalistas também foram atacados, então a mídia, a grande mídia, estou falando da mídia que tem um foco até crítico às políticas democráticas, mudou a postura. Então, isso aí ficou evidente. Agora, eu acho que o grande ganho disso tudo tem que ficar para todos. E é importante que se diga também que a mídia foi atacada, e não só porque eram vândalos os carros, né, de determinadas emissoras. Não, porque a crítica também é ao discurso da grande mídia, que é um discurso excludente. Não é? Que é um discurso para alguns. Então, quando atracou-se aqueles carros... excludente, parcial. Parcial, né? e extremamente malicioso. Tendencioso, essa é a palavra. Mas eu acho que o aprendizado que tem que ficar para todos, para a sociedade, para as direções, enfim, e para a mídia, é que a gente tem que cuidar do broto mesmo, como diria Milton Nascimento, para que a vida nos dê flor e frutos. Porque a situação da sociedade atual é complexa. E a gente tem que pensar o indivíduo como alguém que tem vontades, desejos, está inserido em contextos, trabalham durante o dia, não é? Estudam à noite, são trabalhadores que pegam ônibus às vezes 4 horas da manhã. Quer dizer, esse é o cotidiano da vida. É sobre isso que tem que sim ser discutido. E essa pauta do cotidiano tem que ser inserida na pauta maior, que é a luta que os trabalhadores têm, histórica, contra a exploração da sua capacidade, da sua força de trabalho. E tem uma coisa interessante que é, se nós olharmos o que aconteceu em 84, nas diretas já, a mídia brasileira também demorou demais a entrar, aceitar que era um movimento nacional querendo diretas já. Depois de 92, no impeachment do Collor, a mídia brasileira demorou a acreditar que o povo iria para as ruas para tirar um presidente da República. E aliás, agora... mídia, pelo menos uma grande empresa de mídia, foi uma das patrocinadoras da própria candidatura Collor, né? Talvez tenha sido essa demora dela ter entrado para perceber que o Brasil não aceitava mais aquele tipo de corrupção. Agora, eu penso que nós precisamos aproveitar esse calor das ruas para discutir qual é o sistema de comunicação que nós queremos no país. Não é? Nós não podemos passar despercebido com a nossa pauta interna dentro das centrais sindicais ou com os movimentos da juventude nas ruas, porque não era 20 centavos, não era 10 centavos. Isso tinha que chamar atenção para outros temas e, entre eles, eu penso que nós precisamos aproveitar esse calor, esse clima para discutir a regulamentação da mídia
né, da comunicação no Brasil. Então, Sidney, eu insisti aqui no início desse momento de conversa de vincular uma coisa na outra. A democratização da mídia, essa pauta, com uma outra pauta, que é a da reforma política. Você vê a articulação entre essas pautas, quer dizer, e eu estou falando de reforma política não só de reforma eleitoral, não é só o tipo de voto, etc., mas de mudar certas práticas políticas, entre elas os modos de comunicação, os monopólios, os cartéis, etc. Democratizar e democratizar também a mídia, além de democratizar o Congresso, democratizar a participação social, etc. Como você vê isso? Tem uma visão muito bacana hoje que existe a necessidade disso. Isso está mais claro do que nunca para qualquer trabalhador, qualquer estudante, qualquer pessoa. Porque sabe que a mídia hoje ela manipula as pessoas. Ela é feita simplesmente para isso. Nos nossos locais de trabalho, por exemplo, se a gente tem um avanço em alguma conquista numa campanha salarial, antes mesmo da gente pensar em divulgar isso para os trabalhadores já sabem porque eles têm o meio de comunicar isso mais rápido aos trabalhadores. Então nós precisamos de fato, sim, né, aproveitar esse momento com muita ordem, mas com luta para a gente chegar a esse progresso. Então esse é o momento para isso. Nós temos, você está no ponto, nós temos um VTzinho sobre a questão da reforma política. Podia soltar agora então, né? Ok, Tutu. Durante as manifestações na região do ABC, o presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, também falou sobre reforma política. Wagner Freitas defendeu o plebiscito, a participação da sociedade nessa discussão, que pode mudar o sistema eleitoral brasileiro. Reforma política, que é uma proposta da CUT, endossada, inclusive, no ano passado, quando nós fizemos um seminário específico para discutir a reforma política, e já propusemos há muito tempo atrás que houvesse o fim do financiamento privado de campanha, propostas da CUT, do seu seminário realizado no ano passado. O fim do voto, que tem o voto em lista, né, e absolutamente direcionado entre homens e mulheres, que você tenha o voto proporcional e não o voto distrital, que você não tenha as emendas individuais, que você repense o papel do Senado e, acima de tudo, que na reforma política tenham instrumentos de consulta à sociedade para que ela possa se manifestar. O que nós queremos é que a sociedade tenha a condição de discutir o que ela quer, opinando, sendo ouvida, e que depois os congressistas, por exemplo, transformem isso em lei. Por isso a nossa ideia do plebiscito. Achamos muito difícil colocar a raposa tomando conta do galinheiro, fazer uma reforma política no Congresso Nacional, que não foi constituído para isso, e que tem os interesses que nós sabemos que tem, e a Constituição conservadora que nós sabemos que tem, não vai avançar para aqueles que vieram às ruas em junho pedindo um Brasil diferente, pedindo um Brasil participativo e que o povo seja ouvido. Para isso, a defesa da reforma política e a defesa do plebiscito. E é uma proposta da CUT há muito tempo. E o nosso debate continua. Tuto, é com você. Nós acabamos de ouvir o Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, falando sobre reforma política. Esse momento é propício. O que atravanca essa pauta, que é uma das mais importantes para o desenvolvimento que a gente tanto quer. Aliás, a presidenta Dilma disse, né, essa conversa entra na pauta e sai da pauta do Congresso há muitos anos. Como emplacar de vez uma reforma política de verdade no Brasil? Jaqueline. Então, eu penso que a presidente Dilma enfim, a base aliada tem que tentar discutir isso com um pouco mais de profundidade. Há uma situação quase que de refém de alguns partidos que, nesse momento, que ela estava tentando colocar isso como uma pauta principal, porque isso resolveria uma das questões para a eleição do ano que vem, então o argumento que é utilizado é que não vai ficar muito em cima. Mas no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. Então, vai ser sempre em cima. É um argumento que é falso. Na verdade, o que está em discussão, o pano de fundo disso, são os interesses dos partidos, sim, que hoje compõem a base aliada e que ficam fazendo determinadas barganhas. Isso no campo de base aliada. No campo da oposição, aí é possível também unificar algumas coisas, não é? Porque, afinal, isso vai melhorar o processo político
como um todo e para a sociedade. Eu acho que tem que aprofundar essa discussão agora, não deixar isso só para momentos eleitorais e, insisto, o voto é o início do processo e não o final. A questão é que as coisas ocorrem de modo que o eleitor entenda como final, ele vota e é o final. Não, é o início. E é do início que a gente vai ter que pegar para tentar aprofundar esse debate. Éric, eu queria botar você na conversa, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta do Antônio Ateu, de Recife, que nos mandou a pergunta e que quer saber o seguinte: o que vão dar essas manifestações se não modificarmos o Congresso? Os modos de funcionamento do Congresso. Os poderes foram questionados desde os partidos até os sindicatos. A verticalidade da representação está quebrada, talvez se referindo à questão da reivindicação que esses movimentos, como o MPL e outros, falam de uma horizontalidade democrática e não mais de uma verticalidade dada por uma representação, por hierarquias. Éric. Bom, no campo sindical, nós queremos a reforma sindical, que está lá travada, né? que só vai trazer benefícios para os trabalhadores, né? Que é uma prática arcaica, né? E nós reivindicamos a reforma. Agora, a reforma política é muito importante. O que existe é a falta de vontade política para ser feito isso, né? Dentro da nossa base aliada, dentro da base aliada do governo, né, existe essa falta de vontade, né? Quanto à oposição, estão fazendo o papel de oposição, mas a presidente Dilma acho que tem que insistir e nós, basta a nossa central, né, aos sindicatos, fazer os esclarecimentos, porque é muita coisa. Disputar politicamente essas pautas. Eu vou devolver para o Eli. É com você, Eli. Ok, Tuto, obrigado. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Depois você vai acompanhar mais debates e reportagens desse programa especial da TVT nesse Dia Nacional de Lutas. É rápido, não saia daí. Estamos de volta com o programa especial da TVT que informa e debate esse dia em que os trabalhadores do Brasil se manifestaram por um país melhor. No Dia Nacional de Lutas, várias cidades do interior de São Paulo e outras capitais aderiram ao movimento. Centrais sindicais e movimentos sociais registraram as mobilizações e enviaram aqui para a TVT. Vamos ver. Trabalhadores das cidades do interior paulista e da região metropolitana também se manifestaram. Houve mobilizações em Osasco, São José dos Campos, Sorocaba e Cajamar. No Rio de Janeiro, os trabalhadores seguiram pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. Várias categorias anunciaram paralisações. Em Florianópolis, servidores públicos municipais se reuniram na Praça Tancredo Neves. Na capital mineira, o metrô e os trens pararam. Funcionários da Universidade Federal também apoiaram o movimento. Em Natal, 20 mil pessoas foram às ruas. E o protesto também aconteceu fora do país. No Chile, segundo a CUT, foram mais de 150 mil às ruas. Em Mogi das Cruzes, a regional da CUT e sindicatos filiados colheram assinaturas pelas reformas política e tributária. Os trabalhadores da construção civil protestaram contra o sistema de avaliação da Previdência para trabalhadores afastados. O Simval, que é ajudante geral de obras, veio para pedir mais saúde. A gente procura uma saúde melhor. No Largo do Socorro, o Simval e pelo menos outros 2.000 trabalhadores da construção civil participaram da manifestação do Dia Nacional de Luta em defesa dos direitos do trabalhador. Dentre outras bandeiras de luta com relação à redução de jornadas de trabalho, bandeiras de luta essa histórica do movimento sindical, do movimento trabalhador. No centro de Mogi, a regional da CUT colheu assinaturas por reforma política e tributária, mais democracia na mídia e 10% da receita para saúde, transporte público de qualidade,
pelo fator previdenciário e pela valorização dos aposentados. Estamos aqui conscientizando a população. De volta ao Largo do Socorro, a construção civil diz não à alta programada da Previdência Social, um sistema que obriga o trabalhador a retornar ao trabalho depois de um afastamento, mesmo se não estiver completamente recuperado. É o caso do Raimundo, de 59 anos. Tudo que eu começo a trabalhar, melhora um pouquinho. Mas tudo que eu começo a subir as escadas, aí de meio-dia, às 3 horas, não ando mais. É uma das manifestações nossas hoje também contrário a esse sistema de alta programada. Que os peritos observem os laudos e consulte os trabalhadores que estão afastados para verificar a real condição dele. A manifestação contra a alta programada da Previdência desceu do Largo do Socorro, passando pela Câmara Municipal e pela Prefeitura, até chegar ao posto de atendimento regional da Previdência Social. Agora vamos voltar ao estúdio 2 da TVT com o Tuto, que tem novos convidados. Tuto. Eli, como você já disse, nós temos novos convidados para debater com a gente nesse momento. Nessa rodada estão presentes aqui na TVT comigo Marcelo Buzetto, da direção estadual do MST de São Paulo, Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Cibele Vieira, diretora do Sindicato Unificado dos Petroleiros em São Paulo, e Virgínia Barros, presidente da UNE. Bem-vindos. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo portal tvt.org.br. Agora vamos voltar ao estúdio do seu jornal com Eli, porque parece que ele tem mais algumas informações para a gente antes de começarmos o debate. Não? Estão me avisando aqui que não, então nós vamos direto para o debate. Bom, você viu que no movimento de hoje, uma pauta grande, né, unificada entre as centrais sindicais e que, entre outras questões, incorporou pautas do movimento social, pautas antigas, pautas históricas e pautas que também vieram às ruas nas manifestações de junho, que são pautas ligadas, por exemplo, à saúde e à educação. Eu queria ouvir as nossas moças à mesa, primeiro, para ser gentil, cavalheiro. Vou começar pela presidente da UNE. Prazer em recebê-la, bem-vinda, né, iniciando um mandato à frente da UNE, né? E como é que você vê o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores organizados, incorporando as pautas também da educação? Bom, primeiro, boa noite, Luiz, boa noite para todo mundo. Eu acho que hoje foi um dia histórico, primeiro porque demonstrou mais uma vez a unidade dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, dos estudantes brasileiros, que sempre foi uma unidade decisiva em momentos importantes para o aprofundamento da democracia brasileira. E certamente estavam presentes nas ruas hoje pessoas que nunca saíram das ruas, né? Que inclusive participaram de forma importante das manifestações de junho, mas que sempre estiveram nas ruas para defender suas pautas específicas, mas também pautas que unificam os movimentos sociais e o povo brasileiro como um todo. Dentre essas pautas que eu acho que hoje conseguem unificar o movimento social brasileiro, e acredito que já é algo no senso comum do conjunto dos brasileiros e brasileiras que acompanham essas manifestações presencialmente ou à distância, é a questão da melhoria da educação do nosso país. É uma demanda já muito antiga do movimento estudantil brasileiro, a luta por 10% do PIB para a educação. E isso é uma pauta na qual os trabalhadores sempre tiveram muita sensibilidade para incorporar. Primeiro porque o perfil do estudante hoje que ingressa na universidade ou que mesmo está na escola, numa formação tardia, é aquele perfil do estudante que durante o dia trabalha e que à noite vai para a faculdade. Então é fundamental que essas pautas do trabalho decente, do combate à precarização, do fim do fator previdenciário, da redução da jornada de trabalho, também se somem à pauta por uma educação melhor, por uma educação de qualidade, que é inclusive o que garante mais qualidade e crescimento do próprio trabalhador no seu espaço de trabalho. Então, eu acho que a luta pela educação brasileira é uma luta que hoje unifica todo mundo, que eu acho que deve seguir unificando. E enquanto não conseguirmos aprovar 10% do PIB para a educação, certamente vamos permanecer na rua unificado em torno dessa pauta. Maravilha. Cibele, entra na conversa também. Obrigado pela presença.
E eu queria que você analisasse, quer dizer, essa conjunção de pautas que, embora algumas pautas sejam clássicas do movimento sindical e outras do movimento da educação ou da saúde, etc., na verdade essas pautas estão muito interligadas, né? Porque elas falam de uma perspectiva de desenvolvimento, de necessidades históricas e estruturais, que embora a gente tenha experimentado avanços nos últimos anos no Brasil, ainda tem um caminho grande a ser percorrido para a gente conquistar esses direitos e essas prioridades para a sociedade brasileira. Sim, eu acho que quando a gente fala de incorporar as pautas que vieram da rua, eu particularmente não gosto muito desse termo. Por quê? Porque parece que as pautas dos movimentos e das instituições são uma e que a gente está agora somando as pautas que vêm da rua. Quando, na verdade, é o que você falou agora, elas dialogam, né? As pautas da rua, todas elas estão na linha de pedir uma presença maior do Estado. Se Aquilo que os movimentos sociais e sindicais já pedem há décadas, né? Sim. Se a gente for analisar, é transporte de qualidade, é saúde de qualidade, educação de qualidade. Então, nada difere das pautas históricas nossas. O que eu acho que acontece com a juventude, em grande parte, dessa juventude que foram para as ruas, eles acabam não reconhecendo nas instituições a defesa dessas pautas, muito por um pouco uma falta de conhecimento histórico. Nesse sentido, eu acho que as secretarias de formação dessas instituições têm um trabalho muito grande a fazer, né? Porque a gente sempre defendeu essas pautas, só que às vezes eles não conhecem a história da luta, o que está por trás dessas instituições. E nós, como eu sou do sindicato, né, o nosso trabalho é de formiguinha no dia a dia, da nossa comunicação sindical, da conversa com os trabalhadores na base. E eu acho que é isso a importância desse dia 11. Uma grande retomada às ruas, uma grande retomada da conversa nas bases com os trabalhadores, porque em sua grande maioria o pessoal parou na porta das fábricas, no nosso caso específico do petróleo, das refinarias, dos terminais, antes de se somar aos atos. A gente está prevendo fazer aulas públicas, assim como o MPL tem feito bastante, né? Acho que a gente tem muito para aprender com essa juventude que começou a puxar esses movimentos. Porque a gente tem uma série de inovações tecnológicas que possibilitam a gente alcançar muito mais pessoas do que aquelas formas tradicionais nossas de formação, que é aquela questão mais de formiguinha no dia a dia. Paulo, deixa eu botar os moços agora aqui na conversa. Paulo, houve de fato nos últimos anos um certo distanciamento, por exemplo, das centrais sindicais em relação à sociedade não organizada. Estou falando do próprio movimento sindical organizado, de movimentos sociais organizados, que mantêm uma certa conexão ou mesmo uma forte conexão em alguns casos. Mas com a sociedade em geral, que hoje reclama, por exemplo, de falta de representação, sindicatos, partidos, governos, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, de fato, se afastaram um pouco da sociedade, de ter uma comunicação mais direta com a sociedade, deixando esse espaço aberto por uma mídia que a gente sabe inconsistente, tendenciosa, meramente publicitária, né? Mais comercial do que qualquer outra coisa. Como que você analisa o contexto político dessa luta, né? Porque essa luta que unifica pautas do movimento sindical, etc., também é uma luta de disputa de posição política na sociedade brasileira, né? Primeiro, boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu não concordo, eu não vejo esse distanciamento, até porque o público específico que a gente representa, a gente tem atendido as demandas historicamente. A sociedade inorganizada não é representada por nós mesmos. Então, quando eles dizem, você não me representa, é verdade, eles não nos elegeram. Se eles estiverem dizendo isso para aqueles que eles votaram, aí a nível de políticos no Congresso, eu posso concordar, mas do ponto de vista de central e de sindicatos, eu respondo por aquilo que eu represento. Eu represento hoje 900 mil trabalhadores e eu estive presente em 85 sindicatos que contêm esse número. Então eu não me considero ausente, eu fui lá para ouvir a demanda desses trabalhadores. Eu não posso representar quem não me elege. Esses que me elegeram, no meu entendimento, nós estamos próximos. Agora é preciso dizer, eu tenho um conceito de mídia. Tem uma grande mídia com pouca audiência, que é ética
imparcial, inclusiva. E para mim tem uma pequena mídia com grande audiência, que é antiética, né, excludente e parcial. Então todos os movimentos que nós fizemos, eu quero citar aqui, que a nossa pauta estava colocada assim, e com preocupação sim, com a questão da educação, que nós fomos para Brasília, com mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras, a distância lá não é curta, não se deu uma linha na mídia. Então quando você disputa com essa grande mídia, que no meu entendimento ela é pequena, porque não atua como deveria ser o seu papel, e é por isso que nós pedimos a democratização, para que seja realmente imparcial, aí você tem uma disputa desigual. Nem os nossos que nós queremos atingir, às vezes nós não conseguimos, na velocidade que eles têm de desconstruir o que nós colocamos. Um exemplo, uma determinada grande mídia aí, né, dita grande mídia, para mim entre aspas, nós estamos numa greve numa determinada empresa e, de repente, os trabalhadores no outro dia voltam lá. O jornal tal disse que acabou a greve. Eu falei para eles, vocês não são representados pelo jornal tal. Então essa disputa desigual que nós temos aqui e a ausência de democracia no local de trabalho explica um pouco isso, mas os sindicatos que são de luta, e eu entendo que a central que eu represento é de luta, ela não esteve ausente do seu papel, né? Agora, aquela massa inorganizada que estava fora, o que eu entendo? Houve um grito de alerta. Então a gente tem que ampliar a nossa representação. Não é que nós não fomos, nós temos que ampliá-la. Esse alerta foi dado. E no meu entendimento tem muitas críticas a determinados atos, e eu entendo que é democrático. Agora eu não posso aceitar como democrático um movimento que queima a bandeira do movimento negro. Isso para mim não é democracia, isso para mim é racismo. Outra questão importante que eu observei nos atos também. O camarada atravessar a rua, está falando de democracia, bravando democracia, atravessa a rua para agredir um companheiro ou uma companheira porque tem outra opção sexual. Isso para mim é homofobia. Isso não entra dentro da democracia que eu defendo, que a minha central defende. Então eu observei tudo isso nesses atos. E nós temos que separar o joio do trigo. Essa juventude nova, no meu entendimento, inclusive, que eu entendo que tem que ser alcançada por nós, tem que vir para dentro dos movimentos. Se o movimento sindical tem erros, se os movimentos partidários têm erros, eles têm que vir para dentro, inclusive, para corrigir a rota, mas não ser contra o poder dessas instituições. Porque quando você quer destruir essas instituições, partido e sindicato, a opção é pior. Você pode ter uma ditadura, que nós tivemos aqui, sabemos o que ela foi, ou você pode ter uma monarquia absoluta, como é na Arábia Saudita. Isso nós não queremos para o nosso país, porque é verdade que nós temos problemas. Temos problemas na saúde, na educação, né, na segurança dos trabalhadores brasileiros e da população. É herança de uma ditadura que durou mais de 20 anos. Mas para desconstruir isso, são necessários mais de 100 anos de democracia, que é um aprendizado. O povo não estava acostumado com isso. E hoje eles têm essa possibilidade. E no meu entendimento, quem não está preparado para lidar com estas manifestações, não está preparado para conviver em democracia. Então, eu acho extremamente legítimo, mas aqui, o que tem que ficar claro, e essa é a minha visão, nós estamos numa sociedade de classes no Brasil, e nós temos lado, e nós representamos sim a classe trabalhadora, e temos uma elite que em 502 anos nesse país produziu uma desigualdade social, e que nós não queremos que ela continue. Nós tivemos avanço e precisamos ter mais. Deixa eu botar o Marcelo na conversa. Marcelo, e aí? Como que você ouviu aqui as várias posições, como é que você analisa essa questão? Então, no MST a gente vem refletindo sobre esses movimentos aí. A nossa avaliação é que, de fato, muitos de nós, dos movimentos sociais, da esquerda, do movimento sindical, fomos pegos de surpresa. A nossa avaliação é que as lutas já existiam antes desses movimentos de junho. Inclusive a luta pela redução da tarifa. E por isso eu achei interessante uma frase que eu vi num e-mail que dizia: você que acordou agora, respeite quem nunca esteve dormindo. Então penso que no Brasil existem várias organizações e movimentos que já vêm lutando por transformações econômicas, sociais e políticas para melhorar as condições de vida e de trabalho da maioria da população trabalhadora. Agora, de fato, nós do MST achamos que é preciso reconhecer
que nós temos dificuldades, nós temos problemas e temos nossas próprias contradições. Nós fazemos lutas, fazemos mobilizações, mas para a gente alterar, para a gente mudar de fato o Brasil, para realizar reformas estruturais, como a reforma agrária, a reforma urbana, para a gente democratizar de fato os meios de comunicação, a gente avalia que nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos melhorar nossa capacidade de organização, melhorar nossa capacidade de mobilização. E por isso, hoje, para nós foi um dia importante, porque nossa avaliação é que hoje foi uma tentativa e um esforço de realizar um encontro entre as manifestações que muitos jovens que estão fora dos movimentos fizeram e participaram, e os movimentos organizados, porque é isso. Eu penso que a gente não tem que disputar com aquele setor, porque nós estávamos lá. O MST, os sindicatos, participaram dessas manifestações também, que foram organizadas pelo MPL em conjunto com outras organizações. Então eu penso que essa juventude que está chegando agora, está pela primeira vez indo para as ruas, pelos mais diversos motivos, é uma juventude que nós precisamos se aproximar, precisamos construir um diálogo, precisamos estudar, descobrir qual é a melhor metodologia, qual é a melhor linguagem, porque às vezes também a gente está falando, às vezes numa linguagem que é muito própria nossa da militância dos movimentos sociais. E às vezes a nossa linguagem não é a linguagem que atinge essa juventude. Então eu penso que é um momento da gente refletir, da gente fazer um balanço, da gente fazer uma avaliação, sem menosprezar o que nós já fizemos. Nós fizemos e fazemos lutas no Brasil. O MST, a CUT, a UNE, várias outras centrais e movimentos, o movimento negro, o movimento feminista e tal. Mas eu penso que a gente precisa, de fato, fazer um esforço de melhorar e de incluir uma quantidade maior de pessoas nessas mobilizações. E aí eu penso que a classe trabalhadora e as massas populares urbanas têm um papel decisivo nessas mudanças. Porque não tem mudança estrutural no Brasil, na nossa opinião, se não tiver uma participação ativa desses setores, né? Então, a participação ativa, consciente e organizada da classe trabalhadora, das massas populares, né, urbanas e rurais, é fundamental. Então, a gente vê que o momento é positivo. Agora, nós temos que promover esse encontro e organizar aqueles que ainda têm alguma resistência a algum tipo de organização. Deixa eu entrar aqui com uma pergunta do Lucas, nosso internauta, pergunta para a mesa. Diz o seguinte: a luta de hoje ganhou mais força pela onda de protestos no país? Como organizar a união dos movimentos para não deixar a luta esfriar? E aí eu emendo aqui. A gente viu nos movimentos de junho, quer dizer, você tinha grupos organizados, grupos como foi de negros, de mulheres, pelo transporte público, etc. Mas também tínhamos um monte de pessoas que não tão organizadas em movimentos foram à rua de maneira desorganizada, digamos, mas protestando por uma distância do poder, e aí partidos, governos, etc., reclamando de um monte de coisa, às vezes com razão, às vezes não, às vezes com uma pauta progressista, às vezes conservadora. Mas esse campo de protestos agitou o país, tá certo? Virgínia, agitou o país? Como fazer com que essa energia política que emergiu nos últimos tempos de maneira mais acesa não esfrie? Eu acho, Luiz, que tem momentos que a gente precisa parar para pensar e tem momentos que não dá para parar, a gente tem que pensar andando. E eu acho que a gente precisa enxergar com muito entusiasmo essas mobilizações que tomaram as ruas no mês de junho e que devem seguir tomando as ruas pelo próximo período também. Eu sempre falo que o problema é gente de menos na rua, nunca gente de mais. Então, se tem gente demais na rua lutando por pautas progressistas, é claro que isso é bom para o Brasil e eu acho que, independentemente se essas pessoas estão indo por um sentimento organizado, em torno de um projeto de país mais bem estruturado, ou se estão indo apenas por aquele sentimento espontâneo mesmo, de tomar as ruas, de dar o seu recado, de protestar contra as coisas que acham que estão erradas, eu acho que tudo isso é válido para o fortalecimento da democracia. Acho que essas manifestações, elas também demonstraram que existem limites na democracia representativa brasileira. Não só brasileira, no mundo inteiro. Isso é algo que não acontece só no Brasil. Essas manifestações acontecem, acredito eu, numa conjuntura diferente de vários outros países do mundo, em que a crise econômica atinge os trabalhadores com muito mais profundidade. Então, as movimentações no Brasil são diferentes dessas, mas dialogam com essas manifestações também. E acho que existe um sentimento da população de querer participar da vida política do país para além das eleições. Então, a democracia representativa tem limites. E a juventude não se enxerga mais nela.
Se a gente parar para olhar o Congresso Nacional hoje, o Congresso brasileiro é um Congresso envelhecido, é um Congresso masculino, é um Congresso ainda elitizado, segue sendo uma representação econômica do país e não um espaço instituído que represente de fato a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro. Nós temos, quando a gente para pensar no perfil geral do político brasileiro, é aquele homem médio, de meia idade, branco, de classe média, ou seja, não é o negro, não é o jovem, não é a mulher. O Brasil tem um dos congressos nacionais mais masculinos do mundo. E é fundamental que a gente consiga estruturar mais espaços de participação popular. E reestruturar a política brasileira. E reestruturar a política brasileira. Por isso que eu acho que todas essas manifestações só reafirmam a atualidade da reforma política no país. Nós vamos falar da reforma política. Eu queria, inclusive, pedir que o Eli nos mostre 2 vídeos. Exatamente, Tuto. Diversos movimentos sociais e trabalhadores ocuparam a Avenida Paulista hoje para o Dia Nacional de Luta. Cada um com sua reivindicação e todos pedindo mudanças. Os manifestantes caminharam até a Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Quem acompanhou tudo isso foi o repórter Jomiag. A concentração do dia de luta na Paulista ocupou os 2 sentidos da avenida. Nós, trabalhadores e trabalhadoras desse país, queremos mais. Hoje a manifestação foi dos com bandeira, dos com partido e de quem sempre esteve acordado. Além das centrais sindicais, dos sindicatos e dos partidos políticos, dezenas de movimentos sociais participaram dos atos, cada um com suas demandas. São reivindicações conjuntas, porque são muitos os desafios que nos unificam. Seja o desafio pela reforma política, seja o desafio da garantia do trabalho decente, mas para a gente que é estudante, a nossa prioridade na luta brasileira é a luta por uma educação diferente. O governo do estado está vendendo as terras de São Paulo, do governo de São Paulo, enquanto tem milhares de pessoas sem moradia, sem habitação. Então a nossa maior reivindicação é que o governo invista o dinheiro do ICMS na moradia, que não é investido. Nós estamos numa luta em conjunto contra o Estatuto do Nascituro. Tira a liberdade das mulheres ao seu corpo. Não pode um óvulo ser mais importante que a minha vida. É contra as desigualdades sociais. Queremos também estar visibilizando a relação dos direitos humanos enquanto cotas raciais nas universidades públicas do Estado. Também queremos garantir política pública para o segmento. Todo ser humano tem direito a um pedaço de terra, seja para construir sua casa e, no nosso caso, para produzir na agricultura. Muita gente que não é ligada a movimentos organizados também se juntou à manifestação. Se a gente não democratiza os meios de comunicação, a gente não democratiza a informação, a gente não vive numa democracia de verdade. Que o interesse da maioria se torne prioridade na pauta política e econômica. O ato na Avenida Paulista terminou com o discurso do presidente da CUT, Wagner Freitas. Quando as centrais sindicais estão juntas, a gente derrota o patrão, derrota o empresário. No final, parte dos manifestantes caminhou pela Avenida Paulista, Rua da Consolação e acabou na Praça Roosevelt, no centro. O secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, destacou que o Dia Nacional de Luta é de fundamental importância para o avanço da democracia brasileira. Vamos conferir. Uma sociedade só se democratiza, só avança em direitos novos, só avança no social quando a sociedade participa. Então o povo brasileiro, ele está de parabéns, ele quer ser ator importante dos destinos do nosso país, ele não quer ser espectador. Então isso é muito importante, o povo na rua, os trabalhadores na rua, constrói uma sociedade melhor, mais democrática e com avanço social. Então acho que está de parabéns às centrais sindicais e o povo brasileiro pelas mobilizações. Em Brasília, milhares de pessoas participaram de uma caminhada pelo eixo monumental. O Dia Nacional de Luta reuniu centrais sindicais, movimentos sociais organizados e partidos políticos em um ato na luta pelos direitos dos trabalhadores e pela pauta de reivindicações da sociedade. O ato das centrais foi marcado para as 3 da tarde em Brasília. Mas ainda de manhã, a Força Sindical realizou uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. A central alegou discordar da inclusão da reforma política na pauta de reivindicações. A reforma política, com certeza, é até uma ansiedade de toda a sociedade em geral, de todos, inclusive dos trabalhadores. Mas o que nós, no dia de hoje, nós estamos pedindo a nossa pauta, que é a pauta dos trabalhadores. Já no período da tarde, mais de 5.000 pessoas foram para a esplanada dos ministérios.
O discurso destacou a luta unitária e a organização dos movimentos sociais nas ruas. Esse é mais um dos momentos históricos da classe trabalhadora. E é uma unidade importante, que é a unidade entre os organizados. E acredito que o que está acontecendo no Brasil todo hoje é reflexo também da nossa insatisfação em relação às pautas. Pautas como reforma agrária, reforma política, o PL de terceirização. Na pauta que reivindicou desde a redução da jornada de trabalho até a própria reforma política, os recados foram dados para todos os setores do governo e do Congresso Nacional. O Movimento do Campo falou em frente ao Ministério da Agricultura. Nós não queremos um ministério dos grandes, com grandes recursos, e um pequeno ministério para a grande maioria da população camponesa. Nós queremos todos os ministérios a serviço da classe trabalhadora. Representantes da juventude, que se manifestou em todo o país nas últimas semanas, também participaram do ato. A juventude está na rua, mobilizada contra a corrupção, mas também pela falta de serviços públicos adequados, transporte, educação, moradia, saúde, acesso à cultura, sendo que grandes eventos são financiados e poderia estar sendo destinado para políticas públicas, especialmente para a juventude, especialmente para a juventude da periferia. Maria Mello, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, falou sobre o projeto de lei de iniciativa popular para regular o setor. A população está cada vez mais consciente de que a TV e que o rádio, de que os meios de comunicação concentrados no nosso país prestam um desserviço para a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, o projeto de lei se concatena como uma ferramenta fundamental para a conscientização e para que a gente consiga torná-lo um projeto de lei de iniciativa popular, para que a gente consiga ter efetivamente um novo marco regulatório para o campo das comunicações. A manifestação em Brasília também se destacou por ser aberta a todos os partidos políticos. A nossa participação se dá por essa manifestação que eu chamo de acolhedora. Não só acolhe quem pensa diferente, não só acolhe partidos políticos, mas inclusive acolhendo os jovens que foram protagonistas nas lutas ocorridas nos últimos 30 dias. Por essa razão eu estou muito feliz, é uma pauta concreta, bem objetiva, e eu espero que esse seja mais um eco a chegar aos ouvidos do nosso parlamento, do nosso governo, do Poder Judiciário. E agora a gente volta ao estúdio 2 da TVT com os nossos convidados desse programa especial no Dia Nacional de Luta. Tuto. Vamos lá, né? Como eu havia dito antes do nosso intervalo, a nossa mesa recebe novos debatedores. E para lembrar, o Marcelo Buzetto, Paulo Caires, a Cibele Vieira e a Virgínia Barros. A Virgínia, antes da gente ver as matérias, eu a cortei porque ela inclusive aparecia numa das matérias do jornal dizendo parte do que ela estava dizendo aqui. E ela terminou nos provocando, e as matérias também, a questão da reforma política. Paulo, reforma política é uma agenda importante nisso que você estava dizendo e os demais também em relação aos avanços da nossa democracia? Ela é fundamental e estratégica para toda a população brasileira. Inclusive, a tua pergunta do internauta aí diz se traz mais força. Com certeza. Isso nos mostra que tem um grito aí para acelerar esse processo. E outra coisa, e como manter essa luta? É chamando esse povo para dentro, como eu disse. Tem que vir para os movimentos estudantis, tem que vir para o movimento sindical, tem que atuar, tem que fazer parte, não pode ficar só assistindo. Tem que vir para os partidos políticos, sim, tem que corrigir a rota, tem que renovar, como disse a Cristina. A Virgínia. Virgínia, desculpa. Tem que vir para dentro para renovar esse Congresso, para colocar mais mulheres, mais negros, mais jovens. Senão, não vai dialogar. O camarada de 70 anos, de 48 como eu, às vezes eu não consigo dialogar com meus filhos, a linguagem é outra. Então quem tem que representar o jovem de fato é o jovem. É a linguagem que se comunica. Eu observei isso em outros países, onde na Alemanha, por exemplo, quem coordenava uma equipe que veio fazer o intercâmbio do Brasil era um garoto de 18 anos. Ele falava a linguagem daquele jovem, não era uma pessoa que já está numa outra etapa da vida. Então isso eu acho importante, é o feeling que você tem. Então eu entendo que essa reforma é fundamental e a prova que esse Congresso não vai fazer essa reforma se não for para um plebiscito popular, onde a população vote, está dado aí. Eles acabaram de votar contra o fim do suplente, o nepotismo,
com 18 senadores que não receberam sequer um voto do povo brasileiro representando a gente lá. Isso não tem legitimidade, isso é excrescência. Já recuaram porque viu o efeito que fez. Então isso demonstra que os nossos atos de ruas hoje não são mais em vão, faz eles voltar atrás. E nós temos uma arma poderosa na mão, que é o voto. É nós que colocamos a grande maioria, é a população brasileira, de pessoas que não vão fazer a pauta da classe trabalhadora andar. Eles estão lá por interesses patronais de banqueiro, de latifundiário. Então nós temos que trocar esses caras. E é o ano que vem. Então, o que precisa ser passado a limpo, na minha opinião, é o Congresso, não é o nosso país. Porque, na minha visão, como falaram do gigante adormecido, o gigante adormecido, na verdade, é o povo brasileiro, que acorda às 4h30 da manhã, vai trabalhar para sustentar a sua família, ganhando, muitas vezes, a sua grande maioria, salário mínimo. Salário que não dá para cumprir o que ele deveria, o que ele mereceria, enquanto com dignidade. Esse é o verdadeiro gigante. Deixa eu botar a Cibele e o Marcelo na conversa para eles falarem nesse bloco também. Cibele, reforma política. Eu acho que eu vou pegar um pouco o link com o assunto anterior, que eu acho que, como o Paulão falou, a gente tem lado. E justamente por a gente ter lado que a gente sofre tanto ataque. E já faz bons anos, eu cito aqui no Brasil, a greve de 95 nosso do petroleiro é um emblema disso, de desconstrução dos movimentos sociais, de um ataque ferrenho de tudo que é coletivo em prol das individualidades. Eu acho que o que a gente viu nas ruas hoje é um pouco o sintoma das pessoas que cresceram nessa nova época. Que a gente vê, cada um pode ir lá e levantar a sua bandeira, só que as bandeiras coletivas não tinham espaço. Eu acho que na reforma política tem uma parte que também entra nessa questão, que é você elege, né, um candidato por um partido e depois ele pode mudar. Então, é mais uma vez um indivíduo... Fidelidade partidária. Sim, um indivíduo estando acima do coletivo, que é o partido. Né? Acho que esse é um ponto que se fala mais do financiamento das campanhas, que eu acho que realmente é a essência, né? Porque com o Congresso financiado por empresários, isso de uma forma geral, é muito difícil você se eleger. Essa fatura vai ser cobrada. Privado, a fatura vai ser cobrada, mas também tem isso que a gente percebe no Congresso, né? A forma que é estruturada, que o indivíduo que você está votando vale mais do que a legenda, que é o partido. Marcelo, reforma política. Eu penso que a gente tem que tratar a reforma política como parte de um processo de construção de um programa democrático popular de reformas estruturais. Então eu penso que a reforma política ela é importante, ela tem a sua importância, mas se ela estiver desvinculada de outras reformas, eu penso que ela vai ficar também enfraquecida. Como a reforma agrária, por exemplo. Como a reforma agrária, a democratização do acesso à terra, para aumentar a produção agrícola no Brasil, uma produção, né, orgânica, sem veneno, né, para a prioridade dos alimentos para alimentar a população brasileira e não para exportação. Tem a reforma urbana, para a gente acelerar aí o processo de fornecimento de moradia, né, digna para a população das cidades que vivem em área de risco, ou não tem casa, não tem moradia, pagam aluguel. Né? Acho que a reforma do Poder Judiciário, porque também acho que o povo brasileiro quer decidir, quer ter um controle social sobre o judiciário. Porque quem é que controla o juiz? Eu quero demitir um juiz, por exemplo, eu quero ter o poder de demitir um juiz que proíbe um sindicato de fechar uma rodovia durante uma manifestação. Eu quero demitir um juiz que aceita lá o tal do interdito proibitório, quando sem terra, sem teto ou sindicatos vão para a Via Anchieta e fecham a rodovia num dia de paralisação. E aí esse juiz obriga o sindicato a pagar uma multa, sendo que o sindicato e o movimento social estão exercendo um direito democrático legítimo assegurado na Constituição. Então eu quero reforma do judiciário também. Essa questão do financiamento das campanhas, eu acho que é uma coisa que a gente também deve bater forte nisso. Porque aí está a origem da corrupção. Os jovens que foram às ruas em junho falavam contra a corrupção. Quem quer lutar contra a corrupção no Brasil tem que lutar pelo fim do financiamento privado das campanhas. Porque a corrupção está nascendo aí, dessa relação promíscua do poder público, do vereador, do parlamentar, com as grandes empresas, os grandes bancos que estão bancando aí as suas campanhas. Virgínia, reforma política. Eu acho que a reforma política é a principal arma de que o povo brasileiro dispõe no combate à corrupção. E acho que a reforma política também é a nossa principal arma para aprofundamento da democracia e garantia de mais espaços de participação popular para o Brasil. Concordo muito com o que o Marcelo disse. Eu acho que a nossa prioridade hoje tem que ser aprovar uma reforma política que acabe com o financiamento privado das campanhas eleitorais.
Em suma, a gente sabe que quem paga a banda escolhe a música. Empresa não vota. Então, se a empresa não vota, por que a empresa pode financiar campanha de candidato à eleição, seja qual for? Então, eu acho que a atualidade da reforma política, ela tem sido confirmada nas manifestações que tomaram as ruas, que seguem tomando as ruas. Eu reafirmo isso. Eu acho que o principal sentimento que a gente precisa imprimir no nosso discurso, no nosso sentimento em torno do Brasil, é esse de não abandonar as ruas em nenhum momento, porque eu acho que agora a gente tem mais possibilidade que, de forma organizada, fazer com que essas manifestações possam ter mais vitórias para o Brasil. E eu acho que dentre as principais vitórias que essas manifestações podem trazer são reformas democráticas que aprofundam a democracia brasileira, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma educacional. E eu acho que é a reforma política que se soma a todas elas como um instrumento de aprofundamento da democracia no nosso país. Com a fala final da Virgínia, eu quero agradecer a todos os convidados que estiveram conosco nesse programa especial do Dia Nacional de Luta. Os que estão aqui comigo agora e os que estiveram com a gente na primeira parte do debate. Jaqueline Quarezemin, Sidney Araújo dos Santos, Eric Nilson, Adi dos Santos Lima e agora Marcelo Buzetto, Paulo Caires, Cibele Vieira e Virgínia Barros. Obrigado a todos, é com você, Li. Obrigado, Tuto. Obrigado a todos os convidados que enriqueceram muito o nosso programa de hoje. Nesse Dia Nacional de Luta, a TVT espera ter colaborado para que nós, brasileiros, tenhamos cada vez mais uma participação efetiva na construção de um país melhor e mais justo para todos. Até amanhã.